Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: minha filha, se um jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nenhum momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente com sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a este pobre jovem em vez de fazer bem, e pouco a pouco este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem, e como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro, os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Jesus quer nos explicar qual é a diferença entre um amor estéril e um amor obrante, dando um exemplo de um jovem, que casa, e essa esposa, ela queria ficar sempre junto com ele. Onde ele estiver, ela queria estar grudada nele, sem se separar um momento. E não prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer este jovem feliz, Como, por exemplo, se um recém-casado, Vamos por um exemplo assim de um casal recém-casado. A esposa, de manhã, ao invés dela levantar, fazer o café da manhã, deixar uma mesinha bonita arrumada para o marido, com todo carinho, com todo amor, fazer um cafezinho gostoso, fazer um bolo, fazer tudo para agradar ao marido, para ele ficar feliz, o que ela faria? Ela ficaria deitada na cama do lado dele, querendo ficar beijando, abraçando o tempo todo, e ele, acorda já, ele agradece o carinho dela, o amor dela, mas o que ele espera dela como uma esposa, O que o homem ele espera de uma mulher quando ele se casa? Qual é a forma de amor que um homem vê assim, sendo correspondido ao amor que ele tem pela esposa? Porque ele levanta todos os dias cedo, por exemplo. Todo dia ele vai trabalhar, passa o dia fora, sofrendo com trânsito, sofrendo com o chefe, sofrendo humilhações às vezes, até para manter o emprego. Para quê? Para dar todo o conforto, todo o mantimento que a esposa precisa, para ela poder fazer a comida, para ela poder pagar a cabeleireira, para ela poder se cuidar, ficar com roupa bonita, para ele, para cuidar da casa.
E o que ele espera, né? Quando ele acorda no fim de semana, por exemplo, num sábado, descansar, né? Poder descansar e levantar, ter um cafezinho pronto. Mas essa esposa não, ela quer ficar grudada nele, beijando, abraçando o tempo todo. No meio da semana, no fim de semana, de dia, de noite, o tempo que ele tiver, ela quer ficar grudada nele e esquece das obrigações dela. Esquece de fazer ele feliz, porque ela só pensa nela, ela quer sentir o prazer de estar na companhia dele, mas ela só pensa nela, ela não faz o café, o marido então depois de, né, aproveitar ali do carinho da esposa, ele tem que levantar, fazer o café, ele tem que, né, fazer aquilo que era a obrigação da esposa ao invés dele ficar descansando. Então, é nesse sentido, né, que Jesus está dando esse exemplo para dizer, então, que esse jovem, ele agradeceria o amor dela, mas ele não estaria contente com a conduta dela, porque esse modo de amor é um amor estéril, é um amor infecundo, né, causa dano a ele, porque ao invés de fazer bem, ele vai ficando incomodado com aquele amor, né, ele vai perdendo a satisfação de estar do lado da esposa, porque a esposa ela não está cumprindo com a obrigação dela de esposa para tornar ele feliz. Porque o verdadeiro amor, ele quer ver a pessoa amada feliz e não ela mesma. Quando a pessoa só pensa nela mesma, ela é egoísta, ela só pensa em si mesma e não pensa no outro. Então esse é um amor estéril, é um amor que é infecundo, porque ele não produz a felicidade na outra pessoa. Ele só quer a pessoa se sentir amada, mas ela não quer amar, porque amar é servir, amar é se doar, né? Esse é o verdadeiro amor. E Jesus ainda diz, como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, né? Porque qual seria essa lenha para fomentar o fogo? É a esposa, né, fazendo o dever dela, a obrigação dela de esposa, né, deixando a casa limpinha, ordenada, já que ela não trabalha fora, por exemplo, né, nesse exemplo, ela deixaria a casa dela toda organizada, limpinha, ela faria um almoço gostoso para ele, ou um jantar quando ele chegasse à noite, ela levantaria cedo para fazer o café para ele, tudo para deixar ele feliz, né? Essas atitudes que são a lenha para fomentar o fogo, né? E esse é um exemplo de um amor humano, né? Agora, se relacionando a Deus, é a mesma coisa, né? O que Deus espera de seus filhos, que Ele criou com tanto amor, que Ele ama, né? Com tanto amor e quer ser amado, né? Ele nos criou para isso, a finalidade pela qual Ele criou as criaturas foi para haver essa correspondência de amor, né? Ele não quer só amar, 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 ele quer também receber amor. E a criatura egoísta só pensa em si mesma, só quer receber bens de Deus, só quer receber graças, quer receber milagres, né? Quer receber prosperidade. Até muitas pensam que a prosperidade vem de Deus, né? Prosperidade financeira, né? Que só quer isso, só pensa nisso e só pede isso, só pede, pede. Mas doa alguma coisa? Verdadeiro amor é doação, né? É sacrifício, né? É pensar mais no outro do que em si mesmo, ou então pensar só no outro e não em si mesmo. Nunca pensar em si mesmo, sempre pensar a exemplo de Jesus, né? Quando esteve no meio de nós, aqui na Terra, ele só pensava nas pessoas. Ele não dormia, ele não comia, ele não descansava. Ele só estava ali para servir, para levar o bem, para ensinar, né? A ensinar-nos a fazer o bem, a nos doar por amor. Esse era o maior exemplo que ele nos dava. Não era o que ele fez de grandioso, não eram os milagres, né? Curar pessoas, nem ressuscitar mortos.
o maior exemplo, a maior coisa que ele fez foi nos ensinar o que é o amor, o verdadeiro amor, que é doação total. Continuando, Jesus diz: assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem, e se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chegam até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Esse exemplo que eu dei é um exemplo do que Jesus está dizendo aqui, a conduta das almas que prestam atenção a si mesmas, né? Ao que satisfazem elas mesmas, a tudo que agrada a elas mesmas, dizendo que é amor por Jesus, enquanto, na verdade, é satisfação delas mesmas, porque se veem através dos fatos que elas não põem atenção nos interesses de Jesus, né? Nos interesses de Deus e as coisas que pertencem a Ele. E se chega a faltar alguma coisa que não satisfaz essa pessoa, que não agrada a ela, por exemplo, se ela pediu a cura de uma doença, mas ela não foi curada, ela chega até a ofender a Deus, porque ela deixa de pôr atenção nele e fica pondo atenção no sofrimento dela, no que ela está sofrendo, né? Sendo que aquela cruz que ela recebeu daquela doença é justamente a ajuda que ela pediu a Deus, porque através daquela doença, através daquela cruz, a alma dela vai ser salva, porque se Jesus desse a ela a cura, porque ele sabe de todas as coisas, né? Se ele desse para ela a cura e ela ficasse curada, e depois, com a saúde dela, ela fosse pecar e ofender a Deus e correria o risco até de ir para o inferno, e com aquela doença ela se resignasse, aceitasse o sofrimento, sabendo que aquilo ali é a vontade de Deus e é para o bem da alma dela, ela ia morrer e teria a salvação dela. Então, o que acontece? Assim, Jesus diz, assim que se distingue os verdadeiros dos falsos amantes, né? Porque só o amor obrante, né, é o que faz distinguir, né? O que faz a gente ver, mas principalmente Deus ver, né? Essa diferença, né? Dos falsos amantes e dos verdadeiros amantes de Jesus, né? Aqueles que amam a Deus de verdade. O resto é tudo fumaça, né? O resto vai se perder, né? E é isso que ele quer nos mostrar aqui, quer nos alertar, quer abrir os nossos olhos, né? Para que nós possamos deixar de sermos egoístas, né? E aceitarmos tudo que nos acontece, né? E amar a Deus, né? Amar verdadeiramente a Ele, ser um verdadeiro amante, ter um amor obrante, um amor que se dá através das obras, né? E que obras são essas? É fazer o bem, aceitar as coisas que nos acontecem, é a vida divina, né? A vida na vontade de Deus, é a vida pela qual Ele nos criou, pela qual Ele quer que a criatura retorne. Ele quer que a criatura saia do egoísmo, de olhar para si mesma, de querer fazer as suas vontades, de não reconhecer Ele, de não compreender as cruzes que Ele nos manda por amor a nós, né? Tudo que Ele faz é um cerco, né? Que está nos cercando assim para nos proteger, né? De perdermos a nossa alma, porque Ele nos ama, né? E Ele quer também receber de volta esse amor. Continuando, enquanto dizia isto, via pessoas, e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te
nos atos alheios. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Oh, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então, enquanto Luísa estava tendo essa conversa espiritual com Jesus, na visão dela ela via pessoas e queria prestar atenção nessas pessoas, talvez para observar se elas estavam tendo um amor estéril, um amor obrante. E Jesus então diz para Luísa não querer ficar olhando para os atos das pessoas, né? Deixa elas fazerem, porque tudo vai ter o seu tempo, né? As pessoas um dia vão conhecer a verdade, quando for o tempo do juízo, né? Do julgamento, seja no final dos tempos, seja no final do mundo, né? Seja com aviso que vai acontecer, onde todos conhecerão a verdade, né? Então, ele diz que vai ter tempo de discernir todas as coisas. E o tempo vai mostrar que tipo de grão que é, né? Que as pessoas estão plantando. E aí vão se conhecer, né? O grão, as palhas e a semente estéril e nociva, né? O que a pessoa plantou, ela vai colher, né? E aí Luísa diz, Jesus diz, né? Quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então, quando chegar esse tempo do juízo, muitas coisas que a gente acha que são grãos, que são coisas, né, que a pessoa está plantando para colher frutos, né, naquele dia serão como palhas e sementes estéreis, né, que vão ser lançadas ao fogo. Por quê? Porque só Jesus conhece o coração de cada pessoa. Só Ele pode julgar e condenar, né? O que nós temos é que fazer o bem. O que nós temos é que mostrar para as pessoas, né, quem é esse Deus, como que é o amor dele e o quanto ele nos ama e o quanto ele quer ser amado por nós, né? Ele quer que nós façamos obras, né? Obras de caridade, obras mais como na divina vontade. E como isso? Né? Levando ao conhecimento das pessoas, né? Essa santidade divina que ele nos traz através desses escritos da Luísa Piccarreta no Livro do Céu, né? Mostrando toda essa realidade, né? Para que as pessoas possam, através do conhecimento, amarem a ele. E quando elas amarem de verdade, por conhecerem realmente quem é esse Deus, elas vão, né, ter uma conversão, elas vão mudar e vão ter esse amor obrante, né? Não vão ser mais egoístas e pensar em si mesmas, né? Esse amor estéril que ele fala, né? Que não produz frutos, né? Estéril por quê? Porque não produz frutos, né? Não gera nada de bom para o próximo, né? Não está disposto a se doar por amor, né? A dar a vida, se for preciso, né? Por amor a Deus, para agradá-lo, para corresponder a esse amor tão grande que ele tem por nós, né? É assim que se vive na divina vontade, né? Aceitando o sofrimento, aceitando tudo que nos acontece, porque sabemos que há um para quê em todas as coisas e essas coisas servem para nos fazer voltar à ordem, né? Porque o ser humano está totalmente desordenado, está de cabeça para baixo, né? Muito egoísta, cada vez mais egoísta e soberbo, querendo se colocar até no lugar de Deus, ofendendo a Deus, fazendo tantas coisas que não é o que ele espera,
né, da criatura que ele criou para amar e receber amor, para receber gratidão, para receber glória. Não foi para isso que ele criou a criatura. E com livre-arbítrio, ela tem a opção de escolher, né, o que ela quer. Mas no juízo, elas vão, né, saber o que elas fizeram, porque vai ser entre elas e Deus. Nós não podemos julgar, mas nós podemos fazer as pessoas enxergarem, né? Enxergarem o bem, enxergarem essa vontade de Deus que é nos colocar em ordem, né? Assim como Ele nos criou. Amém. Fiat.